Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar mais um pouco desta fantástica lição que nos fala sobre a mensagem dos três anjos. Apocalipse, capítulo 14. Temos estado ao longo destas semanas a ver um pouco mais do verso 7 deste capítulo 14. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos não só os nossos links, 2 minutos com ele, onde nos estás a ver, mas também quando nos ouves na Rádio Tranquilidade. Chegamos ao meio, ao centro da nossa lição. E esta talvez seja a lição mais central, ou seja, a lição mais objetiva, a principal lição deste trimensário. A semana passada nós vimos a maior profecia cronológica da Bíblia e a sua importância para compreender a mensagem de Apocalipse no capítulo 14. Esta semana nós iremos ver a continuação do verso 7 do capítulo 14 de Apocalipse. E vamos ver a parte que diz: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, adorem o Criador. Eu gostaria de começar com 2 ou 3 perguntas. Será que conseguimos aceitar racionalmente a possibilidade de que todos os organismos vivos surgiram do nada? De todas as constelações, estrelas, planetas, etc., elas estão todas ordenadas no espaço por mero acaso? Será que é preciso ter mais fé para aceitar uma criação feita por Deus ou uma evolução a partir do nada que se foi ordenando ao longo de milhões de anos? Ao longo da nossa lição nós iremos ver algumas provas irrefutáveis, inconfundíveis, de uma criação efetuada por um Deus de amor, perfeito em todas as coisas, que merece a nossa adoração. É esse Deus que João destaca no capítulo 4 e no verso 11 do Apocalipse, quando ele nos diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas. Foi por tua vontade que elas existem e foram criadas. Este é o Deus que, para além de Criador, e a Bíblia mostra-nos isso do Gênesis ao Apocalipse, também se preocupa com a sua criação. Mesmo que ela, especialmente os seres humanos, muitas vezes seja rebelde nas suas relações, em relação às suas instruções, aos seus avisos, às suas recomendações, às suas advertências, aos seus chamados, etc. São muitos os textos bíblicos, para além dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, que exaltam o Deus Criador de todas as coisas. Vamos ver pelo menos 2 textos, um menos conhecido e outro mais conhecido. O primeiro, e se calhar o mais conhecido, está em Isaías no capítulo 40 e no verso 26 e diz assim: levantem os olhos para o céu e vejam, quem é que criou as estrelas? Foi aquele que as põe em movimento como se fossem um exército bem ordenado. A todas ele chama pelo seu nome. O seu poder é tão grande e a sua força é tal que nenhuma falta à chamada. O outro menos conhecido está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 20, e diz-nos assim: de facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso, não têm desculpa. A criação revela um Deus que tem um poder espantoso e ilimitado. O seu poder criador não só trouxe à existência os céus e a terra, mas trabalhou em favor da humanidade ao longo dos séculos. Tem trabalhado, continua a trabalhar ao longo de todos os tempos. É Ele que nos promete refazer-nos, moldar-nos, transformar-nos à sua imagem e semelhança. Foi este Deus de amor que nos deu a mensagem de Apocalipse. Foi Ele que, através de Jesus, também participou. Portanto, Jesus também participou na criação, que esteve ao lado de João no seu desterro na ilha de Patmos. E ele estava lá, conforme ele tinha prometido, antes de deixar esta terra e ascender ao céu. Ele tinha avisado das aflições que sobreviriam aos seres humanos aqui, mas também tinha deixado a certeza da sua companhia. Vejamos o que ele disse em João, e é relatado pelo próprio João no seu Evangelho, no capítulo 16 e no verso 33. Disse-vos isto
para que encontrem a paz em mim. Têm muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Vejamos o que acontece algumas dezenas de anos mais tarde, aproximadamente 40 anos mais tarde, ou 50 anos mais tarde, quando João já está preso na ilha de Patmos em aflição. No capítulo 1, no verso 9 de Apocalipse, diz assim: Eu, João, vosso irmão, e participo convosco nas mesmas perseguições no reino de Deus e na perseverança por Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por ter proclamado a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. É este João que Jesus aparece. É este João que Jesus se revela. É este João que Jesus mostra no livro de Apocalipse. Esta é uma mensagem de esperança, conforme nós vimos há 2 semanas. O livro de Apocalipse tem uma mensagem de esperança que ajuda o povo de Deus nos últimos dias a preparar-se para a volta de Jesus. Mas como eu dizia antes, este temor, este respeito pelo Deus Criador, que devemos adorar como nosso Criador, é a essência da nossa posição neste grande conflito entre Cristo e Satanás, em que estamos envolvidos mesmo sem o querer. Quando nós olhamos para o plano da salvação, nós compreendemos até onde Deus, através de Jesus, Ele pode ir e Ele vai, através do Espírito Santo, a fim de nos alcançar, a fim de trazer para o seu meio o maior número possível dos seus filhos para nos dar esta terra restaurada que Jesus nos prometeu. Paulo reforça isto na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos 13 e 14, onde ele diz: livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu Filho querido. Depois no verso 14, o Filho alcançou-nos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e nos versos 18 e 19, Paulo continua dizendo, falando a respeito deste grande sacrifício de Jesus: Assim como o pecado de um só trouxe a todos a condenação, assim também um só ato de justiça trouxe a justiça que dá vida a todos os homens. No verso 19, pois como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só todos se tornaram justos diante de Deus. Quando o Deus Criador é colocado em causa, o mesmo acontece com o plano da salvação. Sem o plano da salvação e sem a intervenção do Deus Criador e Restaurador de todas as coisas, a humanidade caminha para o abismo. O que vemos na nossa sociedade não é uma evolução desta sociedade, mas uma regressão, uma degradação, uma regressão moral que leva a uma regressão social que acaba por ser geradora de cada vez mais violência e que gera um grande fosso, um fosso cada vez maior entre classes sociais, entre ricos e entre pobres. Em contraste com tudo isto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia chama a atenção para a importância da mensagem do primeiro anjo. Respeitar a Deus, proclamar o Evangelho eterno, realçar a importância do juízo e reconhecer Deus como nosso Criador e Salvador. Quando nós olhamos para este Evangelho eterno, esta boa nova, este plano da salvação preparado desde tempos imemoriáveis, conforme diz Tiago, qual deve ser a nossa reação? Quando nós olhamos para o sacrifício do Filho de Deus, que se humilha, ele deixa o céu, onde vivia, onde tinha tudo, e vem a esta terra para ser como um de nós, ou então ainda mais baixo do que cada um de nós, mais ele se torna digno desta adoração. Paulo descreve isto conforme naquele texto que todos nós conhecemos do capítulo 2 de Filipenses, onde ele diz nos versos 7 e 8, pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e vivendo como homem. E depois ele continua no verso 8 dizendo, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte de cruz. A morte mais terrível, mais ignominiosa, a morte destinada aos piores criminosos. O autor da nossa lição, o pastor Marco Fila, diz assim, que cena espantosa deve ter sido esta para aqueles que conheciam Jesus antes de ele vir à terra como ser humano. Não admira também que os seres celestiais o adorem.
quanto a nós, remidos pelo seu sangue, que outra coisa poderíamos fazer a não ser adorar o nosso Criador e Redentor. Eu vou terminar esta recapitulaçãozinha, este resumo, com uma citação do pastor Ángel Rodrigues no seu livro O Fim do Conflito Cósmico. Na página 42 ele diz assim: a adoração trata do aspecto mais fundamental da existência humana, no sentido de que tem a ver com o que os seres humanos, sendo criaturas vivas, devem fazer quando confrontados com a presença do Criador. Aquele que nos criou convida-nos a submetermos a nossa vida no ato de adoração para a recebermos de novo enriquecida, para ser usada, presta atenção, para benefício dos outros. Não adorar Deus é perder a nossa razão de existirmos. É existirmos num estado de desorientação e, portanto, estarmos a morrer, dirigindo-nos para a extinção total, porque estamos desligados da própria fonte da vida. Prezado amigo, prezada amiga, que possamos aceitar o convite que nos é feito por João, aceitando e obedecendo em tudo a Deus, pois esse é o maior testemunho do nosso amor por Ele em resposta ao seu amor por cada um de nós. Querido Pai, obrigado porque Tu és um Deus criador, és um Deus redentor, és um Deus restaurador para cada ser humano. Obrigado por tudo aquilo que Tu colocas à nossa disposição, não só em termos de natureza, mas também em termos de conhecimento, através da Tua palavra, do plano da salvação que Tu tens para cada um de nós. Que esta amiga, que este amigo possam receber, aceitar esse plano, transmitir a outros esse plano, serem esse anjo voando pelo meio do céu, levando este Evangelho eterno. Abençoa-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos continuar a ver esta importante mensagem do capítulo 14 de Apocalipse. E vamos olhar, falamos do Deus Criador, vamos olhar para o grande memorial da criação de Deus aqui nesta terra, o dia de sábado. E a importância que tem de nós aceitarmos este dia de repouso para a nossa vida no fim dos tempos. Um abraço e aqui nos encontramos a semana que vem. Até lá!